Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho sobre algumas questões da tireoide, aproveitando que a gente acabou de passar pela Semana Internacional da Tireoide, especialmente sobre câncer de tireoide, que é uma doença tão comum, né, especialmente em mulheres jovens, né? Então é uma doença que a gente descobre acidentalmente, na grande maioria das vezes, nódulos pequenos. O câncer da tireoide, na verdade, é uma alteração que faz com que esses nódulos cresçam sem uma regulação do nosso corpo e com isso, né, gerem então esse nódulo maligno na tireoide. Na maioria das vezes, eles são completamente assintomáticos. A gente encontra esses nódulos acidentalmente no exame, ou de um exame de check-up, ou num exame solicitado pelo nosso ginecologista, né, de rastreamento. E a gente sabe que a gente não tem indicação de fazer esse ultrassom de rotina, mas muitas pessoas acabam fazendo. E ele não dá sintomas como os outros cânceres que a gente está acostumado, né? Como emagrecimento, ou alguma sensação esquisita no pescoço, ou alguma sensação de cansaço. Eles são assintomáticos e por isso acabam gerando realmente uma grande surpresa quando a gente encontra, né? As pessoas raramente estão esperando. A gente ainda não sabe, né, o que causa, costuma ser mais comum, né, entre a terceira, quarta década de vida. Então, é um câncer de mulheres jovens, com prognóstico, né, o que é prognóstico? Como é que é o desfecho dessa história toda? Um risco muito baixo de morrer dessa doença, um risco muito baixo da gente ter qualquer problema maior por conta dela. Ainda é uma doença que a gente trata com cirurgias que, quando na mão de profissionais experientes, são cirurgias seguras, com tempo cirúrgico pequeno, uma taxa de complicação pequena e uma taxa de resolução muito alta, que eu acho que é o mais importante. Então, apesar de um diagnóstico muitas vezes assustador, a gente sabe que a gente tem desfechos aí extremamente favoráveis, né? Em que esses pacientes vão muito bem, têm uma vida normal, conseguem depois fazer tudo, né? Gestar se quiserem. Então isso é muito importante, né? Que apesar de assustador, a gente sabe que o desfecho dessa história é muito bom. Acho que como considerações e informações, né? É importante a gente entender que apesar de comum, ele é um câncer com um prognóstico muito bom, que deve ser tratado por profissionais experientes, né? A gente não deve tratar o câncer de tireoide com profissionais que não sejam endocrinologistas. Esse não é um câncer do oncologista, por exemplo, de fazer esse ultrassom de rotina. Mas muitas pessoas acabam fazendo. Ele não dá sintomas como os outros cânceres que a gente está acostumado, né? Como emagrecimento, ou alguma sensação esquisita no pescoço, ou alguma sensação de cansaço. Eles são assintomáticos e por isso acabam gerando realmente uma grande surpresa quando a gente encontra, né? As pessoas raramente estão esperando. A gente ainda não sabe, né, o que causa o câncer da tireoide. A gente sabe que não tem dietas que predispõem a isso, não tem comportamentos a princípio que predispõem a isso, mas é uma incidência que tem aumentado ao longo do tempo e a gente percebe que isso talvez tenha a ver, por exemplo, com a obesidade da população, que pode aumentar o risco do aparecimento de nódulos e câncer, mas isso ainda não muito comprovado, né? A gente sabe que mulheres têm mais risco de ter do que homens, o que não quer dizer que homens não possam ter. Costuma ser mais comum, né? Entre a terceira, quarta década de vida. Então, é um câncer de mulheres jovens, com prognóstico, né? O que é prognóstico? Como é que é o desfecho dessa história toda? Um risco muito baixo de morrer dessa doença, um risco muito baixo da gente ter qualquer problema maior por conta dela. Ainda é uma doença que a gente trata com cirurgias que, quando na mão, não sejam endocrinologistas. Esse não é um câncer do oncologista, por exemplo, né? Os endocrinologistas hoje são as pessoas que têm o treinamento, né, para guiar as condutas. A gente deve escolher um cirurgião de alto volume cirúrgico, né? A gente sabe que o desfecho dessa história toda, o fato da pessoa ficar curada, depende altamente de uma qualidade de uma cirurgia bem feita,
e pode não ser uma cirurgia trivial, então não é uma cirurgia para uma pessoa que não tem experiência, mas que, se bem conduzido, o prognóstico é muito bom e a gente realmente pode ficar sossegada, né, em relação ao prognóstico dessa mulher. Então, atenção, né, prestem atenção nos exames. Caso apareça um nódulo, procurem um profissional especializado. A maioria dos nódulos não é câncer, né? Então a gente tem muitos nódulos benignos, às vezes pessoas preocupadas desnecessariamente. Então vamos cuidar da nossa tireoide como ela merece, com todo carinho e com toda a atenção, e operar quem precisa operar e seguir quem não tem necessidade de cirurgia, e fazer com que essas mulheres tenham a melhor qualidade de vida, né, o melhor prognóstico possível para uma doença que é curável na grandíssima maioria das vezes, tá bom? Beijo grande!